Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Lá onde tu te encontras, em Acapulco, Guerreiro, México, a congregação que o reverendo Oram Liberato pastoreia, e todos os irmãos lá, que Deus te abençoe grandemente e te guarde sempre, e que tudo vá bem nesta viagem que tu farás esta tarde, que Deus te acompanhe. E a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também pela internet nos diferentes países, lá na África também. Que Deus abençoe a todos os ministros e todos os irmãos lá, nessas reuniões que tem tido nesses dias especiais, onde o nosso irmão, o reverendo Bruno Cooper, tem estado lá, levando literaturas e compartilhando com todos os irmãos lá. Que Deus lhes abençoe grandemente e sigam se preparando para a sua transformação. E também a todos os que estão aqui em Cayey, Porto Rico, a todos os irmãos que nos visitam e os que vivem aqui também, que Deus lhes abençoe grandemente nessa manhã. E uma saudação a todas as mães na República Dominicana, que lá é Dia das Mães, que Deus lhes abençoe também grandemente. Para hoje temos o tema Tempo de Expectativa para salvação ou para juízo, que foi pregado 29 de abril de 2011 em Topo Chico, México, para o qual leiamos essa escritura no estudo bíblico desse dia. Lá na escritura vemos aí, lendo também aí alguma anotação que ele fez ali, em 2 São Lucas, capítulo 21, versículo 25. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das pessoas confusas por causa do bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aqui na Bíblia ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, aí mesmo depois de comovidas, Apocalipse 11, do 3 ao 6, e 10, de 1 ao 11, e versículo 7 de Apocalipse 1, versículo 7. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Na Bíblia desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendos, e aqui no estudo bíblico ele escreve democráticos. Sabeis que perto está já o verão. E aí, em a figueira e as árvores, aí ele escreve Israel, mundo muçulmano, África, todos os gentios. Israel, mundo muçulmano, África, vírgula, todos os gentios.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, aí onde diz como um laço, aqui na Bíblia ele escreve rede, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui no estudo bíblico ele escreve escapar no rapto. E aí diante do Filho do Homem, aí embaixo ele escreve diante da manifestação de Cristo. Tempo de expectativa para a salvação ou para juízo. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem que foram as palavras de saudação no dia 21 de junho de 2008. Aqui em Cayey, Porto Rico, diz: na visão da carpa, onde a promessa é que estará presente, onde a promessa, na visão da carpa, onde a promessa é que estará a presença de Deus, a coluna de fogo, o anjo do pacto, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, estará ali nessa carpa catedral e entrará o quarto ou quartinho pequeno e a coluna de fogo estará ali. Vejam, consequentemente haverá uma manifestação plena de Deus por meio da palavra criadora, que Deus estará falando através do seu Espírito, e consequentemente haverá um instrumento através do qual Deus estará se manifestando, porque se estará falando, então tem que ter um instrumento, ou vamos falar assim, por lógica, até por senso comum, e consequentemente haverá um instrumento através do qual Deus estará se manifestando, e os sinais, milagres e maravilhas que estão prometidos para serem feitos pelas duas oliveiras estarão sendo vistos nessa manifestação. Vai ser um tempo muito glorioso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí vimos nessa anotação, está em pé diante do Filho do Homem, pois está diante da manifestação de Cristo. Quando o reverendo William Branham recebeu ou teve essa visão da carpa, ele estava no ar e queria descer, mas não podia. Ele foi a um certo lugar, viu essa carpa catedral que nunca tinha visto em sua vida e que era gigante, portanto, já estava pronta e era de alguma pessoa e de algum grupo. E porquanto a terceira etapa, que é produzida pela voz do anjo forte que desce do céu, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, a voz de Cristo é a voz dos 7 trovões emitindo as suas vozes de maneira consecutiva, e consequentemente a voz de Cristo estará ali, e consequentemente os trovões já estarão ali, estarão trovejando. Ou seja, quando o irmão Branham viu, ele foi e viu, o irmão William diz que os trovões já estavam lá, ou seja, já estavam sendo proclamados. Estará trovejando, falando aí, Cristo falando aí através do seu Espírito, e tudo estará acontecendo. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, nos diz na página 41,
desta mensagem, diz o reverendo William Branham, mas nós temos um dos tempos mais terríveis por passar, que jamais foi estabelecido diante dos seres humanos, e eu estou esperando por essa hora. E quando possamos obter, todos podem obter uma oportunidade onde você pode estar livre de trabalho e passar uns quantos dias e nós podermos colocar em algum lugar onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que hão de acontecer em 2 dias e acrescentar como 2 ou 3 semanas juntos e trazer isso junto. Se o Senhor me deixe viver para fazê-lo e me inspirar para fazê-lo, veja como estas coisas, e ele escreve as pragas, serão derramadas, e esses trovões, e ele desenha uma estrela de Davi e escreve os trovões e as pragas. Depois se dará conta o que aquele homem e aquelas pessoas do qual tem estado sonhando e todas aquelas coisas ali chegarem a acontecer. Vê, você vai se dar conta do que isso revelou. Esse grande trovão vindo à frente, fora dos céus. Agora, certamente, todo grupo de vocês sabem que eu sei o que isso quer dizer. Você vê? E apenas deixemos que o tempo chegue, você vê, para ele. Agora, e vai ser mais em seu tempo. O nosso irmão William continua dizendo, isso vai ser a maior visitação de Deus através de Cristo, através do seu Espírito, a sua igreja, no último dia. Na mensagem, Senhor, este é o tempo, nos diz na página 50, agora nunca houve outro trovão, e foi aberto até o último selo. Foi feito silêncio no céu por meia hora, escreve meia hora de silêncio. Mas quando o primeiro selo foi aberto, foi feita uma explosão de trovão. Ó igreja, poderia ser? Estaremos até aí? Pense, amigos, talvez, eu espero que não seja, mas e se for? O que foi aquela explosão? Diante de Deus e dessa Bíblia aberta, eu não minto, a explosão que estremeceu a terra, e quando o primeiro selo dos 7 que foram abertos na Bíblia, isso surgiu apenas em um. Houve uma explosão que sacudiu a coisa toda, um trovão. Então, se abrissem os selos que estão atrás, também não seria um trovão? E eu não sei, não poderia dizer. Foi feito um trovão, o primeiro selo. O selo foi um trovão, e nesse tempo foi aberta a trombeta. E a trombeta foi tocada em Pentecostes. E em cima, no parágrafo desse, ele escreve: o dia de Pentecostes é igual, hoje o ano do jubileu. E à direita ele escreve: o dia de Pentecostes. E a trombeta foi tocada em Pentecostes, certamente não entraremos nisso. Agora, aí vejam o que ele escreve: em um trovão, uma mensagem é representada. No dia de Pentecostes, um trovão, e Pedro pregou o Evangelho da graça. O ano de Pentecostes é um trovão, e o anjo de Jesus traz o Evangelho do Reino. E esse anjo de Jesus, e nesse anjo de Jesus o Espírito Santo. Esse é o que diz que apenas o anjo pode fazer essa separação, essa segregação. É o único que conhece qual é o certo e qual é o errado, o qual
O Espírito Santo aí está operando. Os ministérios de Moisés, eles são anjos cegadores de São Mateus capítulo 13. Agora vejam aqui o que continua dizendo. Agora, se a visão foi escriturística, a visão da qual eu estou falando que vi no sábado passado pela manhã, agora faz uma semana, sim, agora lembrem aqui, se a visão foi escriturística, deve ser interpretada pela Escritura ou uma continuação da mesma Escritura. Espere apenas até que isso fosse introduzido. Se isso que eu vi, não sei o que foi, mas eu estou tremendo de medo. Estaremos consumidos, estaremos no final. Lembrem, esse anjo disse que quando isso tomasse lugar, ele jurou que não haveria mais tempo. Eu me pergunto se captamos isso na verdade. Você diz, parece como que estamos abrindo passo. Irmão, ele vem no minuto quando não pensais. O verás pela última vez. Agora está claro? Quando o primeiro selo foi aberto, o selo que estava dentro do livro, esses mistérios que estava proclamando-se, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas estas pequenas batalhas e coisas deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, o sétimo anjo vem e junta todos e os explica. Veio, e quando ele consuma, 7 trovões falam. E João começou a escrever, ele disse, não escrevas, mas sela. O primeiro selo foi aberto dos selos no interior do livro, abriu como um trovão. Aí escreve, os trovões falam depois que o mistério é consumado. Se isso é escriturístico, pode ser apenas se qualquer escritura é algo que tem que ser da Bíblia. É igual como que não pode me dizer de que existe tal coisa como purgatório e coisas como essa. Não tem escritura na Bíblia para respaldá-lo. Não pode me falar dessas coisas como o livro dos Macabeus, o que pode estar muito bem, esse quarto livro de Daniel, onde o anjo pegou ele pelo cabelo e o lançou. Não, que uma coisa dessa jamais acontecesse na Bíblia, onde Jesus de Nazaré fez uma visita. É bobagem. E não tem nada na Bíblia para respaldar. Assim que não engana. Os tradutores, Deus teve o cuidado de que os tradutores nem acrescentassem esses dogmas e bobagens. Foram também boas pessoas, irmãos macabeus. Assim que eu não falo que não eram boa gente, mas não eram escriturísticos. Essa é a completa revelação de Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado ou tirado. E se colocamos isso aí, não funciona com o resto da Escritura. Há 66 livros nessa Bíblia e nenhuma palavra vai contradizer a outra. Então, se essa é uma continuação para o soar dessas últimas trombetas, ou os últimos 7 trovões que surgirão, os mistérios o último selo terá que completar ou se comparar com o resto das Escrituras. E se esses primeiros aí abriram como uma explosão de trovão, também os segundos que estão atrás. E escreve as trombetas e os trovões. Agora nosso irmão William continua dizendo, assim como teve através dos apóstolos, através de São Paulo, na primeira era, através de cada mensageiro de cada era e através do reverendo William Branham, na sétima era, mas a visitação de Deus no último dia, na era de pedra angular, será maior, mais ampla que todas as outras. Vejam no livro de Citas, do qual o reverendo William Branham nos fala ali, dessa manifestação do Filho do Homem em misericórdia, página 22, parágrafo 183, nos diz, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham,
É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião. Eu espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Riram e escarneceram dele. A próxima vez, e escreve, na terceira dispensação, a próxima vez que ele revele-se a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça. Seu dia de graça, ele escreve segunda dispensação, seu dia de graça melhor. E escreve ali Elias e Moisés. Aí na página 23, em cima desse parágrafo, escreve Apocalipse 11, do 20, Apocalipse 19, do 11 ao 21. E escreve também, o Filho do Homem se revela 2 vezes. E em cima do parágrafo, aí na página 22, escreve Filho do Homem, graça e juízo. Veja, o tema de hoje: tempo de expectativa para a salvação ou para juízo. Tem vindo da sua glória, também escreve aí. Agora vejam, nesse livro que lemos há alguns minutos, Cristo revelado em sua própria palavra, na página 43, nos diz: agora vamos tomar lugar. Vamos tomar a João ou São Lucas 17:30 e observe o que Jesus profetizou aí, dizendo que como foi nos dias de Sodoma, será de novo. Agora lembrem-se, note, isso é no tempo que o Filho do Homem seria revelado, e escreve o Espírito Santo em um profeta. O Filho do Homem sendo revelado. Agora, o Filho do Homem atualmente foi revelado potencialmente apenas por uns quantos momentos ali, apenas antes que Sodoma fosse queimada. Agora, aquele homem foi Elohim, aquele era Deus, e Jesus é Deus, e Deus foi revelado potencialmente ali mesmo por uns quantos momentos, para falar com Abraão na investigação de juízo, apenas por um curto tempo. O Filho do Homem, Elohim, o podem ver, igreja, o Filho do Homem, Elohim, foi revelado apenas por uns quantos minutos, para a próxima manhã ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse se levantar novamente. E escreve em Israel. E escreve Sodoma e Gomorra, para amanhã foi queimada antes do sair do sol, antes do nascer do sol. Assim que não pode restar nenhuma organização, muito menos pode ver mais adiantamentos do que há agora, porque ela arderá antes que aquele dia saia de novo. E escreve antes do dia milenial, o sol pelo leste. O avivamento terminou através da nação USA, ele escreve. Não haverá mais avivamentos, ele escreve em USA. Grande avivamento arrasador, essa nação nunca a receberá. Talvez você tenha reuniões intelectuais, mas eu quero dizer avivamento espiritual, o que vimos todos. Vimos tudo, eu espero que estejam captando. Eu estou dizendo de uma maneira que eu espero que vocês captem. Vê, terminou. E desenhe uma pedra angular e as eras, e uma seta, a sétima era. Um bom ministro
Disse um tempo assim, diz o irmão Branham, se eu apenas pudesse ter o regozijo do Senhor em meu coração, e eu disse, filho, o avivamento terminou, vê? Agora o estabilizador foi colocado no barco. Grandes ondas espantosas estão aqui diante de nós, mas sabemos que mais além daquela onda, agora estamos nos cercando à margem, ao cais. Vê? Estamos nos aproximando do mar. Apenas fique firme. Estamos nos aproximando do cais. Fique firme, fique com Deus. Não importa como você se sinta ou o que seja, fique reto com a palavra. Deixe que fique firme. Quando você veja todas estas grandes tempestades chegando, e bombas atômicas e todos os demais do qual estão falando, mas o nosso estabilizador é diferente. Mas o nosso estabilizador é diretamente reto à palavra de Deus. Deus disse que estaria aqui. E nós passaremos por cima de cada um deles. Sim, iremos diretamente por cima delas. Ele escreve as ondas. Escreve também bombas atômicas do lado esquerdo e escreve abaixo as portas, a terra prometida se abrirão. E desenhe uma pedra angular e as eras e uma seta à pedra angular. Sim, realmente, elas não podem afundá-los, elas não podem afogá-los. Que segurança! Que segurança nós temos, que nada vai nos derrubar, nada vai nos afundar, nós vamos passar por cima dela, ele diz. Ou seja, de todas essas coisas que vão vir, você não vai nos colocar na tumba, você não põe a tumba, ou seja, se a pessoa morre, nós vamos sair de novo. Isso é tudo que há dele. Não tem nenhuma maneira no mundo para manter ele ali embaixo. Nós abraçamos cada uma delas porque o nosso grande chefe, capitão, está chamando do outro lado. Agora vejam aqui atrás, ele escreve ali, as pragas vão ser faladas, e escreve nos trovões. E também outra anotação aqui, em USA, os avivamentos espirituais terminaram. Podem ter reuniões intelectuais. E em cima escreve aí, os trovões não falarão ali, ou seja, na América do Norte. Agora, o que é o próximo? Se acabou aí o avivamento, vejam essa mensagem, perguntas e respostas, do 30 de agosto de 1964, e esse foi na tarde, porque tiveram pela manhã. Tem uma partezinha aqui que ele fala, irmãos e irmãs, eu creio seja quem o perguntou, é uma causa das condições do tempo. O avivamento terminou, o avivamento durou alguns 15 anos, e nunca antes durava mais como que 3 anos. Eu creio que recebeu o seu último avivamento, e eu creio que esse é o porquê tu podes orar e te sentir no Espírito como acostumavas. E é que os fogos do avivamento têm desaparecido. E ele escreve ali, ele desenha uma pedra angular e as eras, e em uma parte ele escreve, resta apenas um avivamento que os trovões produzem. E mais abaixo ele escreve, o avivamento terminou, a 7ª era. Agora nosso irmão William continua dizendo, e vejam
para as demais, ou seja, as demais eras, não foi falado de um certo lugar, exceto também na sétima era, ao reverendo William Branham, a respeito do tabernáculo que levava o seu nome, no qual ele pregou as 70 semanas de Daniel, as 7 eras da igreja e os 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, e capítulo 8 e capítulo 7. Nesta mesma mensagem, Senhor, este é o tempo. Nos diz na página 43. Agora tem escritura no interior do livro, mas por trás tem 7 selos atrás dele que não estavam escritos no livro. Agora, este é o revelador falando, João. Agora lembrem, não estava escrito no livro, e nos dias da voz do 7º anjo, todo esse mistério que está escrito por dentro será consumado, e naquele dia deverá ser tratado. Vejam agora ao que me refiro. Estão seguindo? Então, ao tempo da revelação das 7 vozes de Revelação 10, quando o livro seja consumado, resta apenas uma coisa, e isso é as 7 misteriosas vozes do trovão que estavam escritas atrás do livro, que a João foi proibido escrever. E aí ele escreve: o 7º anjo consuma o mistério escrito por dentro do livro. E embaixo também escreve: os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos vêm os trovões. Agora o nosso irmão William continua dizendo: agora estamos nos aproximando do cumprimento da festa das trombetas. E, consequentemente, sendo que a festa das trombetas nos fala do juízo divino, nessa festa das trombetas estará se falando do juízo divino que virá sobre a raça humana. Sob a 7ª trombeta estará se abrindo o mistério das 7 trombetas e das 7 pragas, as 7 taças, e todas estas coisas. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Nos diz na página 6. Dessa mensagem. Agora vejo que estão mudando de assento uns com os outros, e fora ali da calçada e assim por diante, deveríamos ter espaço para sentar. E agora, quando tenhamos essas trombetas, isso é, queremos ter o ginásio da escola superior, eu creio que pode sentar assim a 5.500, então teríamos uma oportunidade para todo mundo ter um assento e sentar-se para ouvir silenciosamente enquanto estamos pregando. Ou as trombetas, elas são muito boas. Eu olhando outro dia, veja, no 6º selo, todas as 7 trombetas soam ali mesmo, neste 6º selo. Justamente antes de que o 7º selo fale a vinda de Cristo. O que fala a vinda de Cristo? O 7º selo. E essa noite eu tenho uma mensagem muito importante no qual quero falar, justo antes que o serviço de cura. E se você está aqui e vai ficar, bom, tentaremos, se fosse possível, começar um pouquinho mais cedo, porque haverá uma fila de oração. Não vou pregar por muito tempo, mas tem algo que eu queria dizer à igreja por algum tempo, e algo assim como colocá-los atentos, cientes de como vão as coisas nesse tempo e onde estamos de pé. O melhor de que tenho conhecimento mediante a Escritura. Aí é que ele escreve do lado: o 7º selo,
abre a vinda de Cristo. E nessa mesma mensagem, vamos ver se é aqui. Ou é em el de aqui é que habla de la niña. Ou se é esse aqui é que fala da menina. Que ele põe aí que é a novia. Que ele põe aí que E que el hermanito le é a dice, noiva que o irmãozinho disse hombre que estava dando quando o el homem culto que estava ali, apagou a luz. ali quando o homem ali foi, apagou a luz e ele viu que ele tinha apagado a luz, ele sabia que ele estava ali. E a irmãzinha ficou toda assustada. E ele falou para ela: não te preocupe, irmãzinha. Aqui tem um homem que pode ligar a luz. Ou seja, disse a ela que e mostrou onde estava. Agora assim mesmo, é neste, já saiu o sol, é onde fala desse pescador que não sabia onde estava, e o ancião falou: não te preocupes, deixa que saia o sol e veremos onde nós nos encontramos. Ou seja, o sol, a vinda do Senhor, é o que nos mostra onde nós nos encontramos. É por isso no livro de Citações, em vários lugares, ele diz: quando a igreja reconheça a sua posição, reconheça o que ela é, o rapto acontecerá. Agora vejam aqui também no livro de Citações, na página 161, parágrafo 1432, nos diz: e eu estou ansiosamente esperando a hora onde todos possamos nos congregar em um lugar e pregar sobre essas 7 pragas e 7 taças e as trombetas, e assim sucessivamente. Tudo acontece em conjunto. Onde diz todos possamos nos congregar, ele diz na carpa catedral. E escreve em cima do parágrafo as 7 pragas, as 7 taças, as 7 trombetas. E passamos também a 1353, vamos ver aí, da página 152. Parágrafo 152, parágrafo 1353 diz: e estamos esperando tão logo possível de fazer algo onde possamos ter, onde possamos trazer-nos todos juntos, talvez debaixo de uma grande carpa. Aí ele escreve 2002 e uma estrela de Davi, onde estou sentindo muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças na Bíblia. E em cima ele escreve carpa e as 7 taças. Na página 246 do livro dos selos, nos diz: agora eu quero que notem, este é o último dos cavaleiros pelo qual se revela a obra do anticristo. Amanhã veremos
luego el as juicio, almas ao altar, depois o juízo, depois a saída ao fim da era, y será el fin del e tiempo será y o de fim do todas estas tempo e de cosas. todas estas En ese coisas. séptimo sello Neste son sétimo derramadas selo las são copas derramadas y taças todo lo demás. e todo o resto. Todavía no sé Ainda não sei lo que es, o que é. dónde es derramada las copas. Onde é derramadas as taças? En el séptimo sello. No sétimo selo. Miren, y escribe allí las Vejam, ele copas escreve ali as en el taças séptimo sello. no sétimo selo. Vamos a ver acá también, Vamos ver aqui também, en la página 5 na página 5 y 6 de este e mensaje 6 Cristo desta revelado en su mensagem propia Cristo palabra, revelada em dice, sua própria palavra diz: Yo estuve hablando con un ministro joven y su esposa Eu estive falando com o ministro jovem e sua esposa aqui no quarto há uns quantos momentos e ambos estavam nervosos como o resto do mundo, o resto dos seres humanos aqui na Terra. Yo dije, E eu disse: acuérdese, lembrem-se, él hablándole a ellos, ele falando a eles, acuérdese, lembrem-se, Satanás tiene un Satanás golpe dirigido a usted. tem um golpe dirigido a A mí você. no me importa quién sea usted. Não me importa quem você seja, Él tiene el derecho a ele ese tem primer o golpe. direito a esse primeiro golpe. ¿Cuál hubiera usted preferido ser? Qual você preferia fazer? ¿Ese golpe? Esse golpe, ¿Ser ciego? ser ¿O cego, ser un artrítico sentado en una silla? ou ser ¿O um nervioso? paralítico ¿Ve? sentado em uma cadeira com problema nervoso? Ele tem algum lugar onde ele possa atingir em Él você. tiene el derecho Ele para tem esse o lugar direito abierto. para esse lugar aberto. Ahora, Agora, ese es el lugar esse é o que lugar usted tiene que tener que você cubierto. tem que ter coberto o tempo todo. Y el hermano William E o escribe, irmão William escreve: Satanás tem o direito al primer golpe a- sobre usted. o primeiro golpe sobre você. Pero vean, ese es el lugar. Vejam, Si usted sabe, esse é o lugar, se pues, você sabe, ese lugar protegerlo pois más. se você sabe qual é o lugar, tem que proteger mais, tem que ter ele coberto o tempo todo. Y al ver esta edad, vemos E ao en la ver cual estamos essa era, nós vemos na qual estamos viviendo, y las vivendo, cintas de la semana e as pasada, fitas que da creo semana que passada, eu revelará a acredito usted que las vai grandes revelar a y você espantosas cosas as grandes e espantosas coisas das quais vamos falar desses dias, quando consigamos um lugar suficiente para a abertura dessas últimas pragas. E escreve taças que hão de ser derramadas sobre a terra, ou seja, taças, melhor dizendo, derramamento das taças e os 7 trovões e estas horríveis vistas que tem sobre a terra. Aí escreve as pragas, as taças e os trovões e a sua abertura. E uma estrela de Davi aí no meio. Agora passamos aqui a 14:13 do livro de Citações, também onde nos fala disso que estamos falando aqui. Da página, eu estou na página 159, parágrafo 14:13 diz: E então, quando abramos, se o Senhor queira, nestas 7 taças e mostremos estas 7 e mostremos estas coisas horrendas, homem será tão louco depois de um tempinho. Uma das pragas é a loucura, até que eles vão imaginar que estão vendo formigas do tamanho de uma montanha, estarão atormentando as mulheres, verão grilos sobre a terra com cabelos largos para atormentar as mulheres que cortaram o cabelo, terão cabelo longo como de mulher e dentes longos como de um leão, aguilhões, a sua costa como de escorpião, e assim sucessivamente, para atormentar o homem sobre a terra. Mas então vai ser tarde demais para fazer qualquer coisa sobre ele. E ele escreve ali do lado, na parte de cima, a imaginação, um sentido do espírito. E em cima escreve a quinta dimensão, as 7 taças, Apocalipse 11:3,
e 19. Pragas em outra dimensão. Escreve aí também. Passamos à página 162. Parágrafo 1447 diz: veja, o mundo inteiro prova que está louco. Veja as matanças e as coisas que acontecem agora no mundo. Loucura. A coisa toda vem cumprir Apocalipse. Possamos chegar a ele até essa semana, onde essas coisas horrendas, essas não são naturais. Isso é coisas espirituais que fazem com que as pessoas gritem. Em cima ele escreve as pragas. Em cima do parágrafo escreve as pragas. Que faz com que as pessoas gritem as pedras e as montanhas e tudo mais que caiam sobre eles. A loucura completa na qual esse mundo breve entrará. E na página 162, nesse parágrafo do lado, escreve Apocalipse 6, 12 ao 16 e 11 do 15 ao 19. E escreve o sexto selo. Isso vai assim para cima. Agora, isso foi o que ele nos falou nos selos, na 369 a 370. Agora fixemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que vai acontecer com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas estas coisas através desse templo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes. Veio o que aqui repetiu, já foi em 65, em março. Março 25 de 65. Repete isso novamente. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes, que os escondam da mesma palavra do qual antes zombaram. Porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Moisés, ele escreve nesse livro, eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava, tinham ouvido isso tudo, eles tinham estado em cultos como estes e tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Misericórdia pela última vez nesse livro. Aí à direita ele escreve a palavra encarnada. E embaixo é que escreve Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. E também escreve aí do lado esquerdo na margem: tinham ouvido o que vinha. Ou seja, já estavam enfadados disso tudo. Já estavam satisfeitos de ouvir isso tudo. Desprezar a misericórdia de Deus pela última vez. Quando alguém despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconderem. E a Bíblia diz: e diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos
da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. De aquel escribe juez. Daquele escreve juiz. Sobre o trono, trono de Él Davi, viene como hijo de David. e veja, ele vem como filho de Davi, e a ira do Cordeiro escreve juiz. O sea, escribe juez en aquel, Ou seja, y en escreve Cordero juiz escribe e naquele escreve, e no Cordeiro escreve leão. Ellos trataron de Eles tentaram se arrependerem, pero el Cordero ya había mas o venido Cordeiro para já tinha reclamar vindo los para suyos. reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, Pero las oraciones mas as fueron orações foram feitas muy tarde. muito tarde. Y escribe, no había sangre. E escreve, não tinha sangue no propiciatório. Y escribe allí con E escreve Elías aí, y com Moisés, Elias e Moisés, reclamação. Ahora, Agora, en este mensaje, nessa mensagem, y no sabéis, e não sabeis, o y no conocéis, en ou otra não versión, conheceis em outras versões, dice en la página 20, diz na página 20, él extendió su vara ele estendeu sua vara al mandato de Dios y dijo ao mandato de Deus e que disse, vengan las ranas y que cubran venham la as tierra. rãs Y las ranas vinieron sobre a terra, e as rãs vieram, hasta que las amontonaron. até que se amontoaram. A peste estaba en A todas partes. peste estava em todas as partes. Escribe la vara, E escreve a vara, a palavra, e desenha uma estrela de Davi, quizás de altura de 40 o 50 talvez da altura de pies rana. 40 a 50 pés de rãs. Imagine, 12 y tiene 10, 12 aí tem 10, 50 pés, eu tenho 75, imagine, 25 pies más 25 pés mais abaixo, abajo. Una montaña grandísima. é uma de montanha rana. grandíssima de rãs. Era grande. Era grande, Estaba amontonada. estava amontoada, Estaba en el armario de estava Faraón, no hasta en el armário armario. de Faraó, até no armário de Estaban Faraó. levantaron la sábana. Levantavam Y ali, habían 500 ranas bajo la sábana. levantava ali a cama debaixo dos tapetes, rã, em todo canto tinha rã. De onde vieram? Dios es el creador, Deus é o Criador, es soberano. é soberano. Lo que él dice, O él que lo Ele hace. diz, Ele faz. Él dijo que habrá Ele disse que haverá espetáculos espantosos sobre a terra, con cabello como una mujer, grilos com cabelos como de uma mulher, cabelo longo para incomodar as mulheres que cortaram seus cabelos, dentes como de leão, aguijones en sus colas como de escorpiones. aguilhões em suas costas como escorpião, atormentarão os homens por meses. Gafanhotos, Solo esperen hasta que apenas esperem pueda até que possa abrir esas plagas. abrir essas pragas e os selos Y esos 7 truenos e estes 7 trovões. vean lo que toma lugar. Veja o que toma lugar, ou seja, primeiro Hablado y luego é falado e depois vão ver o que vai tomar lugar. Mas depois de falar, oh hermano, ó irmãos, es mejor que llegue a Gosén. é melhor que chegue a Gozém enquanto tem tempo de chegar a Gozém. No ponga atención a Não los de dê afuera. atenção os de fora. Escribe, llegar E escreve a Gosén chegar a antes Gozém de- antes y también escribe de, la e apertura escreve de las também a plagas abertura das pragas, os y trovões el séptimo e sello. o 7º selo. Vean cómo el hermano William Vejam nos como o advirtió irmão William nos advertiu que estuvieran que estivessem todos conectados todos con un solo lugar. conectados com um só lugar e não dar atenção a nada de fora que não seja esse lugar, Porque porque habría peligro haveria perigo para todo aquel que no esté para todo aquele que não esteja alinhado el pilar de fuego, com con o la pilar de fogo, com a coluna de Ella es fogo. la única que Ela sabe é a el camino. única que sabe o caminho. Ningún otro sabe el camino, Nenhum sino outro ella. sabe o caminho senão Ele. Y él nos guía por E medio Ele nos guia de su palabra. através da Sua palavra. No hay otra forma. Não tem outra forma. Sigue diciendo nuestro hermano William. Por eso el Nosso irmão William reverendo continua Branham dizendo, por isso o reverendo William Branham queria obter uma grande capa para pregar as trombetas, as taças e as pragas contidas nessas taças, ou seja, que tudo isso está ligado a uma carpa catedral gigante e a um ministério, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Em outros lugares ele diz que não pode desligar a grande carpa catedral com o ministério de Moisés e Elias.
não pode desligar a grande carpa catedral com o ministério em algum lugar tem que trabalhar junto a todos os crentes deste lugar e de todos os lugares. Todos os ministros com suas congregações têm que trabalhar para que se faça a realidade a visão da carpa, apareça a carpa e depois vai aparecer o ministério correspondente. Deus vai enviar e Ele vai operar nesse lugar como está prometido na mensagem. Advertência antes do juízo, ou Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir-lhe. Na página 40, nos diz: vocês não amam? Pense no que somos. Veja quão longe estamos da estrada, amigos. Apenas olhem para trás a estrada mais além. Nos dias de Lutero, de Wesley, através das eras, vejam aqui onde estamos, justamente aqui no topo da pirâmide, e desenhe uma pedrinha angular. Justamente aqui onde Deus o provou, onde a Bíblia foi perfeitamente revelada através dos 7 selos, esperando apenas por aqueles 7 mistérios, e escreve os 7 trovões, justamente no final, na vinda do Senhor, e o rapto da igreja que poderia acontecer antes do amanhecer. E ele escreve os trovões na vinda do Senhor, e escreve também a estrada do rei. E no final aí escreve antes do milênio, dia do reino milenial, na dispensação do reino. Nosso irmão William continua dizendo: portanto, não tem que se preocupar quem vai ser o instrumento, senão que vamos fazer o lugar, assim como quando Moisés recebeu a ordem de fazer o tabernáculo, vamos fazer conforme a Deus nos mostrou, como Deus mostrou, e Deus se encarregará de habitar ali. E assim aconteceu com Salomão. Veja, o ministério de Moisés está prometido para o último dia, e também a vinda do filho de Davi, representada em Salomão, e o filho de Davi é Cristo, o herdeiro ao reino de Davi e trono de Davi. Na página 54 do livro de citações, parágrafo 468 nos diz: enquanto vocês amem ao mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vocês ainda. Vem? Mas enquanto vocês estão sobre isso, então vocês sabem que tem sua herança. Ou seja, está sobre todas as coisas. Vencer as coisas. Vamos ver onde é que fala essa partezinha aí. Eu creio que é em selos. Como é que vencer a besta, vencer as coisas do mundo, diz. Vamos ver, deve estar pela 112, vamos ver. Cento e quinze. Estava chegando aqui, 115. Todos somos cristãos. Sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para se sentar sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Vejam. Eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Agora, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como os reclamará? Ele tem o livro da redenção em sua mão. Glória. Um dia, e escreve um dia que está pela frente ainda, e desenha uma pedra angular e as eras. E também escreve os vencedores se sentam em seu trono, a igreja e Israel.
À direita e à esquerda, bem escreve o trono do Pai, o trono do Filho. O trono do Pai e o trono do Filho. Agora vamos continuar aqui. Veja, ele diz: mas enquanto vocês estão sobre isso, ou seja, sobre as coisas do mundo, então vocês sabem que tem a sua herança. Veem? Vocês estão em seu caminho para a sua redenção plena, e essa não virá. Sua redenção plena diz que temos uma porção quando cheguemos ao Jordão. Viremos com 2 porções. Vamos ver onde se encontra essa partezinha também. Para colocá-la aí. Aqui está, 69, parágrafo 597 diz: e como Elias foi para baixo do Jordão um dia e o atingiu com Eliseu e se afastou para trás, ele cruzou ao outro lado, ele veio atrás como a dupla porção. E quando nós atingimos ao Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo, nós temos uma porção, mas quando nós retornemos, nós vamos vir com 2 porções. Nós teremos vida eterna, a ressurreição do pecado agora em retidão com o Espírito Santo. Então, no retorno com Cristo, nós vamos vir para trás com as 2 ressurreições físicas, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então teremos uma dupla porção. E aí, nas anotações que ele fez ali, dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física no retorno com Cristo. Agora continua dizendo aqui nesse extrato da página 54, parágrafo 468. Vocês estão em seu caminho para a sua redenção plena, e essa não virá. Vocês veem, até que nós primeiro encontremos. E agora vejam, primeiro nós temos que ver a Jesus. E quando Ele venha, então nós teremos um corpo como seu corpo, e nós seremos feitos como Ele. E ele escreve ali, em cima de nós temos que primeiro ver Jesus, ele escreve em sua segunda vinda. Ou seja, que a promessa para a transformação em rapto é para os que vejam o cumprimento da sua vinda, simples assim. E em cima ele escreve, em cima do parágrafo, escreve: temos primeiro que ver Jesus, vírgula, segunda vinda. E do lado aí ele escreve a redenção do corpo. E passamos a 153. Parágrafo 1368. Jesus disse nos dias finais, quando o tempo tenha acabado e a grande ressurreição venha, que muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus estará dentro de vocês. O reino de Deus está entre vocês. Muitos, as ervas virão e se sentarão, vem com o trigo, também com o trigo, e dirão: agora espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, eu gritei, dancei no Espírito, expulsei demônios, diabos, falei em línguas e fiz todas essas coisas. O que ele diria? Notem, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que tem que fazer e recusa fazê-lo. Eles conhecem essa palavra, a ouvem.
Aí volta a dizer, vê? Eles tinham estado em cultos como este, ouviram o que vinha, e escreve do lado embaixo, os personificadores. E em cima ele escreve o reino de Deus, do lado direito para cima, o reino de Deus. Algum dia, quando ele falar para mim, dizer para vocês, isso que está se fazendo, e todas estas coisas que vocês estão escrevendo aí do lado, você vai se regozijar tanto que a parte onde ele fala na página 80, a pessoa não tem vontade de ir lá num cantinho para chorar, mas de alegria. É tão grande o que Deus está realizando, e de uma maneira tão simples, na qual no final vamos nos regozijar. Você vai ver. Veja, o nosso irmão William continua dizendo aqui, bom, já podemos ver como essa visão da carpa está ligada ao ministério do último dia, o ministério das duas oliveiras e o ministério de Cristo, e a tudo que vai com o que está prometido para ser falado, as trombetas, as taças, as pragas e inúmeras outras coisas, e chamamento para a salvação e também para a cura. Diz o reverendo William Branham que depois da pregação e o chamado fizeram a fila para a cura divina, e era tão longa a fila que saía até a rua, e disse que não tinha fim, ou seja, não vai ter fim nem para a fila, nem para o tempo que terminará, e que isso era algo gigante. E quando fala de que vai ser algo gigante, vai ser grande, e que a carpa catedral também era grande. Em um lugar aqui que fala da fila interminável, está na 97, na 212, vamos ver qual é que fala, que a fila era interminável, com a 3, a 321, da página 39, 39 e 40. Nesta aqui fala de, vejam, diz, página 39, parágrafo 321, para que fique hoje gravada essa porção. Vejam, diz, visão da carpa relatada parcialmente, mas estou esperando e confiando e aguardando até o dia que eu obtenha a minha carpa. Eu estou tão alarmado com respeito à minha carpa, no tocante à minha carpa, tem sido sempre um problema para mim. Se você me perdoa por alguns momentos desta pequena conversa, antes de ler o texto, quantos leram a visão na revista? O tem? Leram? Bom, muito bem, isso é algo que eu tenho orado por anos. Uma coisa em minha reunião sempre tem sido que eu jamais tenho podido realizar as coisas que realmente eu quero fazer. E eu acredito que devem ser feitas sem minhas reuniões por causa da falta de força física na hora dos serviços de cura. As visões são algo que rompem a pessoa, que despedaça a pessoa e desenha à direita uma estrela de Davi. A visão é algo que quebra a pessoa em pedaços.
Agora vejam estas coisas, acontecerão palavra por palavra. É perfeito. Ele me levou outra vez e ele me colocou em pé, no ar, sobre um auditório de uma carpa grande. Ele escreve à direita, a carpa. Oh, eu nunca havia visto uma carpa esticada muito, uma tal carpa esticada muito longe, e eles haviam tido, parecia que como tivesse feito o chamamento ao altar, e centenas de pessoas realmente suavemente, docemente estavam chorando, reunidos junto com o altar, recebendo o Senhor Jesus. E eu disse, e se vê melhor. E então ele disse, havia um cavalheiro agradável e de fala suave, que parou e disse, agora enquanto o irmão Branham descansa, quando ele descansa ele sublinha muito, ele faz um círculo. Enquanto o irmão Branham descansa um pouco, vamos fazer uma fila de oração. Digo vocês com os cartões de orações, começando em um certo lugar, à minha direita. E eu olhei para lá, seria a minha esquerda, de onde eu estava parado. E ali tinha um pequeno edifício colocado ali. E todas as pessoas estavam em filas, o qual estava ao redor da carpa, e chegava até como uma quadra fora da carpa, uma grande fila de pessoas. E todos estavam de pé ali com seus cartões de oração. E depois vi uma mulher em uma maca de ambulância, deitada ali, e um varão atrás dela estava de pé com muletas, de forma que eles estavam ali parados esperando a sua vez. Uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, e depois estava ali esticada uma lona ao redor, que ninguém podia chegar em torno da carpa. Agora eu quero que vocês ouçam isso para que vejam como é, para que vejam a diferença. Depois eu vi algo como um redemoinho, esse é o ruído que ele faz, como sempre o faz. Toda vez que temos o serviço de cura, é isso que acontece. Assim como sempre se ouve, soou dessa forma no arbusto. Desta vez que eu ouvi, tem sido sempre dessa forma. Eu vi ele indo, se movendo, e olhei, e eis que ia essa real e suave luz se movendo de mim, e foi até o pequeno edifício. E então tem algo diferente, e escreve diferença. Tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, e a luz tinha se retirado do edifício pequeno, e este anjo ainda falando atrás de mim, o qual era um homem grande, e ele disse, eu vou te encontrar ali. E eu disse, eu não entendo, por que ali? Porque ali, nesse livro, ele circula. E ele disse, veja, e aquela mulher quando saiu dali, com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora do outro lado. E a mulher perguntou, o que aconteceu? E ela disse, eu não sei, apenas aconteceu. E eu estava acamada por anos, e depois saiu o homem carregando as suas muletas, e perguntaram a ele, e disse que não sabia, e vinha à plataforma para dar testemunho. E eu disse, eu não entendo ele ali dentro. E observem, ele é sempre escriturístico. Ele disse, o que o Senhor disse? Quando ores, não seja como os hipócritas, que gostam de fazer espetáculos públicos. Disse, entra em tua câmara, em tua recâmara, e quando faças, fecha a porta. Depois, ora ao teu Pai, que te vê em segredo, e o que te vê em segredo te recompensará em público. Agora vejam na página 54, vamos um momento aí, ler algo neste parágrafo, da página 54, parágrafo 464, que é onde fala um pouquinho mais desse lugar. Diz, porque tu escolhestes o caminho estreito, a via mais dura, tu tens andado em sua própria escolha. E agora veja, esse homem, veja como está escrito. Você vê que está escrito em umas palavras estrangeiras. Tu escolhestes a decisão correta e precisa, e ela é minha via. Bendito Deus, ela é minha via, meu caminho. Por causa desta decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão, ou seja, da visão da carpa. Veem?
Vocês veem? Ustedes recuerdan Vocês la visión? lembram da Una visão? porción Uma enorme porção del cielo enorme te do espera. céu te espera. ¿Qué decisión tan Que gloriosa decisão has tão hecho tú? gloriosa tu tens feito. ¿Ven? Veem? Esto en sí mismo, Isto ahora em aquí si está. mesmo, agora aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isto em si mesmo é isso, grandes parênteses ao redor dele, o qual dará e fará chegar a passar a tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso significa. Esto vendrá a suceder. Isso Tal vez en la virá a carpa acontecer, talvez pequeña, na pequena escribe 12 carpa por e 20, escreve 12 por 20. y dibuja una piedra E angular, desenha uma escribe pedra amor. angular e escreve amor. Tal vez en la carpa pequeña, Talvez estos días, na puesta pequena allá atrás, carpa, onde nesses dias colocados ali atrás, ele fará notório. ahí abajo escribe en la carpa Aí embaixo pequeña, ele escreve na carpa pequena a tremenda vitória no amor divino. y escribe también carpa E pequeña. escreve também carpa pequena. Arriba escribe carpa Em cima pequeña, escreve carpa es igual, pequena amor igual divino. amor divino. Ahora sí, vamos a seguir acá, Agora vamos continuar aqui, donde nos detuvimos. onde nós paramos. Y él dijo, ¿tú E recuerdas ele ese disse: Tu nombre te lembras desse nome que buscabas esa que tu vez, procuravas que soñaste de él? quando tu sonhastes dele? Y escribe ahí el nombre. E ele escreve aí o nome. Y yo dije, sí. E eu Él disse: dijo, Sim. yo Ele te falou: encontraré Eu allí te esa vez, encontrarei ali esta dessa vez. vez. Y no será un E espectáculo não vai público. ser desta vez um espetáculo público, e a visão me deixou. Y luego allí yo podré continuar las líneas E de depois oración ali eu hasta acabar, poderei continuar a fila de oração até acabar. hasta acabar, o sea, Até acabar, ou seja, que vean, vejam, esa culminación essa conclusão de la cual él nos habló da qual ele nos falou en varios lugares aquí. em en el vários libro de lugares Citas. aqui no livro de citações, Dice que ahí no disse que aí lo debilitará, não o debilitará, sino que, miren, senão que, vejam, hasta acabar. Ahora recuerden, yo agora hablo de lembrem, esto eu antes falo que isso acontezca, antes pero que aconteça, eu sumamente, abundantemente se prepara para acontecer. Yo no me puedo esperar Eu não posso para esperar llegar a ese lugar. para chegar a esse lugar. Como es que él deseaba. Como que ele desejava estar aqui Yo no me puedo esperar hasta llegar a ese lugar. e mal posso esperar para chegar neste lugar. Mi corazón anhela Meu coração y está almeja ardiendo. e está ardendo. Y estas cosas aquí que E estas ven ahora coisas son aqui que amateur. vem agora, Dibuja una estrella de desenha David, uma escribe estrela de Amateu Davi e escreve hacia arriba. Amateu em cima. São Y amadoras. estas cosas aquí que Estas ven coisas ahora aqui que vêm son amateur agora são amadoras a lo que nuestro Señor ao que o se nosso prepara Senhor para se hacer. prepara para Solo fazer. recuerden Apenas eso. lembrem disso, não vai ter fim a fila de oração, Porque seguirá por porque vai horas y continuar horas. por horas e horas. nuestro E Señor observe se o que o nosso prepara Senhor se prepara para fazer. Ahora, la cosa que Agora, a acontece ahí, coisa que acontece ali, cuando él lo relató, quando ele relatou, ahora recuerden, agora la lembrem, Biblia está abierta, a Bíblia mi está mano sobre aberta, mi corazón. minha mão sobre o meu Un humano en coração. este mundo, Um nunca humano lo saberá. neste mundo nunca saberá. Ahora vean que será. Agora Ahí dibuja veja a la que vai derecha ser, una desenhe piedra aí à pegada direita de uma David. pedra angular e as eras. Será algo, Vai ser como dice algo, aquí el como hermano diz William, aqui o irmão William, que no habrá fin que não vai para ter la fim línea de oración. para a fila de oração. Ahora sigue diciendo más Agora adelante, continua dice, dizendo um pouquinho mais sigue diciendo adiante este hermano o nosso irmão William. ¿Y por qué tanto E por que trabajo para tanto un corto trabalho tiempo? para um curto tempo? Se así Dios lo determinó, Se assim Deus determinou, assim Não tem tem que que fazê-lo. Não tem que senão crer raciocinar, e senão que crer e fazê-lo. en el templo que construyó O Salomón templo se que gastó Salomão más construiu que todo lo se que gastou hemos mais do que gastar. tudo que nós Y ya vamos fue gastar. destruído. E ele foi Y destruído. así nuestro deseo E es que assim o durante nosso la gran desejo é que durante a tribulación grande permanezca, tribulação permaneça, para para quando retornemos do milênio, possamos ver e dar nossa voltinha ali para visitar o lugar onde ele cumpra a visão da carpa. Vai ser no território onde vai estar o ministério das duas oliveiras. E o ministério
de Cristo operando. E, consequentemente, estará onde esteja o mensageiro para essa era eterna, a era da pedra angular. Mas, claro, não canta um galo. Vejam. Onde? Nesses ministérios das duas oliveiras, Cristo operando esses ministérios, o ministério de Cristo, de Jesus. Consequentemente, estaremos onde esteja o mensageiro para essa era eterna, a era de pedra angular. Agora, o que vai ser esse ministério? Vejam. O que lemos em várias ocasiões, que ele escreve ali, do que é esse ministério. No livro O Ungido dos Últimos Dias, que tem um extrato no final da mensagem à visita do anjo, ele está relatando aí a visão da carpa, mas aí uma partezinha aí já no final diz: eu ouvi o som silvante, o som acompanhado pela luz que acompanha meu ministério, e vi que saiu de mim até o quartinho, e o anjo do Senhor ainda estava do meu lado ali no ar, e ele me disse: eu vou te encontrar ali. Ele ainda estava ali em cima e tudo estava acontecendo embaixo, então tem que ter um ministério operando no meio da igreja e as coisas acontecendo sem o irmão Branham e o anjo descer. Agora vamos ver qual e quem é esse e que ministério é. E ele me disse: te encontrarei ali. Vi que a sua mão apontava para o quartinho. Ele seguiu: essa é a terceira etapa. Eu disse: eu não entendo isso. E ele respondeu: lá dentro eu te encontrarei. E ele disse: é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Vejam como tudo ele deixou escrito. E ele sabia. E vai chegar o momento em abrir todo esse mistério do sétimo selo no cumprimento da visão da carpa. Agora nosso irmão William continua dizendo: portanto, vou voltar a ler esse parágrafo. Será no território onde vai estar o ministério das duas oliveiras e o ministério de Cristo operando, e consequentemente estará onde esteja o mensageiro para essa era eterna, a era de pedra angular. Portanto, ele saberá onde trabalhar para que apareça em cena esse lugar, e todos nós, como ministros, braço a braço com ele, e a congregação onde ele esteja, braço a braço com ele, e todas as congregações braço a braço com ele, para que logo apareça, porque aí será a conclusão do programa divino com a sua igreja, sendo que aí será a manifestação plena da terceira etapa. Se a ressurreição ainda não aconteceu, vai acontecer nesses dias em que estará Cristo se manifestando no cumprimento da visão da carpa. Agora vejam como ele já tinha nos falado todas estas coisas que estariam sendo realizadas em uma grande carpa catedral, onde não se enfraqueceria, porque vejam, vamos ver se continuamos esse lugar. Não se enfraquecerá. Vamos ver se é na 15. Página 15. Parágrafo 104, para ter esse aqui agora nós. Essa aqui agora eu li. Aí já no final, ou na metade do parágrafo diz: o Senhor está preparando para visitar o seu povo em uma grande, alguma coisa maravilhosa, amigos. Tem que ser um segredo em meu coração. Mas como você me conhece e você crê em mim, me ama e me respeita como um servo de Deus, apenas lembrem o que eu estou dizendo. Uma bênção vem a caminho. Ele escreve do lado direito: a carpa. Isso é correto. Aí vem. E não vai ser
enfraquecedora, debilitadora, nunca mais. E desenhe uma estrela de Davi. Nunca mais me debilitará jamais. E ele será longe, mais além de alguma coisa que jamais tenha acontecido aqui ou em qualquer tempo. Ele é apenas alguma coisa que Deus me deu. Isso me deu um crente de graça depois que fiz, e as coisas que eu fiz e a maneira que eu tenho agido, e condenado diante de Deus. E até quando Deus fala alguma coisa, assim Ele vai fazer de qualquer jeito. Agora o nosso irmão William continua dizendo: está prometido que o mensageiro Israel, o anjo do pacto, o qual é Cristo em Espírito Santo, virá, e é o mensageiro Israel, mas ele virá por sua igreja, por sua noiva. E quando os judeus o vejam vindo por sua igreja, por sua noiva, dirão: este é o que nós estamos esperando. Isso podem ler aí na página 22, parágrafo 176 do livro de Citas. Vamos ler essa partezinha ali. Diz: e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações, irão outras vezes aos judeus, trazendo-os arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam. Quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E a sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não chegou a seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, não tinha ninguém presente. Está exatamente bem. E quando ele mesmo se der a conhecer esses judeus, não haverá ninguém ali, só os judeus. Ali estão esses que mataram José, parados ali. E disse: bom, eu sou José, o vosso irmão. E chorou, e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele porque matamos ele. A mesma coisa esses judeus terão o grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo outra vez à pátria natal. Os leva a eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles o vejam, eles dirão: esse é o que temos esperado. Ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E quais são as suas asas? Os ministérios de Moisés e de Elias. E ele continua dizendo ali, o nosso irmão William: o verão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso, se não veem antes, o verão no cumprimento da visão da capa. E vão dizer: um profeta como Moisés. Tem até um tabernáculo, uma carpa como Moisés. Veja aqui na página 7, nos fala algo aí. Parágrafo 54 diz: quando 144 mil se sobressaiam, um desses dias alguns indivíduos santo ungido, profeta de Deus, irá lá com sinais e milagres, e esses judeus dirão: isso é o que eu estou buscando, sim, Senhor. E ele batizará 144 mil judeus, e o rapto virá, porque lembre, eles são selados antes de começar a grande tribulação. Antes do rapto, a era gentia cessará, as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali na presença de Deus. E em cima escreve Apocalipse 11, versículo 3, 7, versículo 2, 14, versículo 1. E também escreve um profeta, a era gentia fechada. Moisés e Elias, e os 144 mil, e o rapto virá. Um profeta na era gentia fechada, Moisés e Elias, e os 144 mil, e o rapto virá. E algumas pessoas não se alegram quando veem todas estas coisas acontecendo, mas os escolhidos, nós nos alegramos e nós nos regozijamos, porque nós sabemos que estamos pertinho da nossa transformação e rapto.
entrelace. Mas tudo tem que ter um entrelace, tem um começo e tudo em forma progressiva. Digan, pero si yo Quando pensé que digam, era mas eu así, pensei o que era dessa assim, forma, ou dessa assim, ou forma. desse jeito, ou daquele Esa jeito, no era la forma que Dios mas essa não era a maneira que Deus tinha esse programa. echa a un lado todas las interpretaciones. Joga de lado todas as interpretações humanas e raciocínios humanos, e como você pensava que era assim, não era. Porque de eso nadie Porque sabía, disso nadie ninguém conocía. sabia, ninguém Seria conhecia. revelado, Seria seria revelado, dado a seria dado a Por isso conhecer. havia que começar Por isso com o tinha que ABC. começar com o ABC. Echa a un lado todo lo que Joga de usted lado tiene ahí, tudo que você tem aí e es que desea recibir é o que deseja receber essas promessas e quer ficar com a sua interpretação humana, encerrado ahí, trancado ali, no va a obtener la fe de rápido. não vai obter a fé de rápido. Vamos a dejarlo ahí. Vamos Y después deixar lo aí veremos e depois todo nós eso vamos ver isso tudo esté quando cumpliéndose esteja plenamente. cumprindo-se plenamente. Ya ustedes han estado viendo Vocês já estiveram vendo esse acercamento que hay de los esta judíos, aproximação que tem dos se estão judeus, acercando, estão se sabem aproximando, que há algo sabem de que parte de tem Deus. algo da parte de En la Deus. página 23, Na página 23, y ya vamos a ir redondeando e já por vamos aquí. aí Página 23, aqui parágrafo finalizando 190, no parágrafo 190, ele diz: está obrigado a ele apresentar-se está a usted obrigado a se uma apresentar a vez, você uma vez, para que usted esté sin para que excusa vocês nesse dia. não tenham desculpa nesse dia. Depois não vai entrar Depois não vai com vir excusas. com desculpas. eu não sabia, Ah, é que que eu não entendia desta sabia, forma, que eu desta entendia outra forma. desse outro jeito, desse outro jeito. Foi advertido Ou muito, seja, com tempo, ou seja, com tempo. Teve tempo para que usted esté para sin que você excusas esteja nesse sem dia. desculpas Oh, eu lo siento nesse en dia. mi corazón. Oh, eu sinto no Espero meu que algum coração, dia Deus espero me que algum mande a dia Deus Palestina, mande, dibujo uma estrela me de mande a Davi. Palestina Os judeus e esperam desenhe a estrela de Davi. Os judeus esperam isso. Ellos leen el Nuevo Testamento, Eles leem ellos o empiezan a Antigo leerlo, Testamento, y eles dicen, começam a ler, eles dizem: "¿Usted quiere decir que el você Mesías quer ha estado dizer aquí?" que o Messias esteve aqui? Sí, fue Sim, muerto y levantado foi morto otra vez. e levantado Ellos outra dicen, vez. E eles dizem: "Déjenos verlo hacer la señal deixe de ver un ele fazer o profeta, sinal de y lo profeta creeremos". e creremos Yo nele. quisiera verlos. E queria Chamar vê-los, miles de ellos chamar para milhares decirles, deles para dizer-lhes: "Ahora ustedes acepten agora este vocês Mesías". aceitem esse Entonces, Messias, en el mismo fundamento então que o el mesmo Espíritu fundamento Santo que o se Espírito derramará Santo derramará la primera vez, na primeira vez, Dios lo derramará Deus o otra vez derramará en los outra judíos. vez nos judeus. Entonces la edad gentil finalizará. Usted sabe Então eso. a era gentil finalizará. Olharán las Você sabe paredes de disso. Jerusalém, Olharão hasta que as los paredes de gentiles Jerusalém sean até que os gentios acabados. sejam Cuando los judíos acabados. reciban Quando el os Espíritu judeus Santo, recebam o Espírito y Santo escribe encarnado. e escreve encarnado, ¿Cómo es que el Espíritu Santo como é que o Espírito Santo vai voltar en esa escritura nessa de escritura Ezequiel capítulo de Ezequiel 37? 37? Vean Vejam que la voz que a dijo, voz "Ven de los cuatro diz: ángulos vem de la dos tierra". quatro ângulos da terra. Espíritu, Espírito, venha dos quatro ângulos e entra e retorna. dice allí, Diz esa ali escritura. essa escritura. Pero vean cómo es Mas vejam como é en un hombre. em um homem. Quando os judeus recebam Quando os judeus Espírito Santo recebam o e escrevem Espírito encarnado, Santo e escrevem encarnado, recebam o Evangelho e comecem, eles evangelizarão o mundo, levarão onde os gentios nem ainda pensaram levá-lo. E aí em cima escreve: dispensação da graça, a era gentia finalizará, finaliza, a era gentia finaliza, e escreve também quando os judeus recebem a mensagem. Agora vejam tudo isso, fala tudo junto aí, mas vejam que tem umas etapas onde vai acontecendo, todas estas coisas vão se cumprindo, e uma vírgula, um i, veja, significa um lapso de tempo, como quando ele disse ali, e o dia de vingança do nosso Deus, veja, 2000 anos passaram. Tempo de expectativa para salvação ou para juízo. Nos coloquemos de pé. E assim já estamos preparados para receber esse tema que temos para hoje, do qual temos visto assim em alguns lugares, onde o reverendo William Branham nos falou do que é essa manifestação de Deus no meio da sua igreja, em uma grande carpa catedral.
el ministerio é o ministério del Señor do Senhor en su segunda venida, em como sua leímos segunda allí, vinda, como nós lemos ali, en ese escrito de nuestro hermano nessa William. anotação do nosso irmão William. Tiempo de expectación Tempo de expectação, para salvación. tempo de expectativa para para salvação ou para juízo. Dejamos así inmediatamente Deixamos con assim nosotros imediatamente conosco a nuestro apreciado ao nosso hermano y apreciado amigo, irmão e amigo, el doctor o doutor William William Soto Soto Santiago. Santiago.